Mais uma vez, um bom dia a todo mundo. Eu fico sempre muito feliz de ver todos aqui. Hoje é uma dobradinha de comitê, né? O nosso comitê de compliance, o nosso comitê de CX se reuniu para falar sobre o novo decreto de saque. Como todos sabem, passamos a nos chamar MID, Movimento Inovação Digital. Então, somos uma associação de empresas inovadoras, né? E estamos na busca aí dessa transformação digital no Brasil e no mundo, e por meio das iniciativas dessas empresas, né, e dos nossos trabalhos, nós estamos conseguindo. Então, o nosso encontro hoje tem um apoio especial da PEC Advogados. Com isso, trouxe o especialista querido aqui, Leandro Bissoli, ele vai falar um pouquinho sobre os direitos digitais, se aprofundar um pouco, depois deixo ele se apresentar de forma mais devida. E nós temos o apoio de mídia oficial da Inovativos, então esse conteúdo também vocês poderão consultar editado, com uma cobertura legal, para vocês terem mais entendimento e aprofundamento, além desse que vamos ter aqui. Então, bem-vindo a todos, obrigado pela contribuição no conhecimento por meio do Leandro, do Rodrigo, da Cris, e todos tenham um ótimo conteúdo e uma ótima troca. Muito obrigada, pessoal. Muito bem, vou dar um bom dia rápido, mas sendo aqui cavalheiro, eu vou passar aqui para a Cris se apresentar primeiro, depois eu me apresento aqui e passamos aqui, né, a palavra para o Leandro. Vai lá, Cris. Bacana, bom dia, pessoal. Obrigada aí pela presença de todo mundo. O objetivo de trazer esse tema foi que no último comitê a gente falou, né, de maneira muito superficial sobre ele e ficou bem nítido que algumas pessoas até desconheciam ele. E conversando com alguns colegas aí de compliance de mercado, a gente vem recebendo uma enxurrada de dúvidas. E o Davi Costa, que é o nosso head de CX aqui da OLX, também tem dúvidas e está vindo buscar a gente aqui do compliance sobre como promover todas essas adequações ao novo decreto. Nesse mundo digital, né, a gente sabe que houve um lobby muito grande de se excluir a obrigatoriedade de ter o atendimento telefônico para as empresas que são originárias digitais, mas que ele foi mantido ali ainda com uma redução de tempo. Então, o objetivo a gente convidou, né, o Leandro, a Patrícia da PEC, para darem seus overview sobre a obrigação e a gente conversar aqui sobre a ótica de compliance, sobre a ótica de CX. O Rodrigo é um profissional de CX, o Davi também está aqui, e estão sentindo, são as pontas, né, que estão sentindo a maior dor ali dessa adequação. Quais são as melhores práticas para que a gente esteja aderente sem impactar o negócio da empresa. E é isso, gente. Rodrigo? Muito bem, obrigado aí, Cris, pela abertura. Prazer estar aqui contigo, também estar com o Leandro e também com a Patrícia aí, ambos, né, da PEC, referência aí, né, no mercado de, né, know-how, conhecimento e expertise, né, e de profundidade em todos esses temas, né, de relações com consumidores e tudo mais. É um prazer escutá-los. Eu sou o Rodrigo Tavares, eu lidero aqui o comitê de CX, né, no MID, né, no Movimento Inovação Digital, aí como foi a Carolzinha bem falou na abertura, né, e um tema também que a gente tocou, né, em mais de 2 comitês, né, mais de 2 reuniões do comitê de CX. A gente já falou desse tema no ano passado, em julho, quando ainda estava sendo debatido quando que vai ser, qual a versão nova do decreto do saque, quando que vai ser votado, né? Daí, no final do ano, a gente resgatou o tema, porque ele chegou num texto final e aí já estava no executivo, né, para ser aí sancionado, o que acabou acontecendo pela Presidência da República em abril desse ano, ou seja, né, 6 meses depois, que é início de outubro. Eu não vou dar muitos spoilers aqui, o pessoal vai comentar daqui a pouco, vai estar em vigor. Então, um tema que ele realmente toca a todos, né? Toca a relação de consumo, toca a experiência do cliente. E acho que, deixando meus primeiros 2 centavos a respeito, eu vi com muito bons olhos tudo que teve de evolução, né? De mudanças. A gente sabe que nada vai ficar perfeito, nada vai ser à prova de balas, mas é importante a gente entender que estamos evoluindo, as coisas estão amadurecendo, né? E que ainda, mesmo amadurecendo, é importante a gente ter algum tipo de norte regulador para nos ajudar a setar a barra mínima de, né, conduzir a relação com os clientes no dia a dia. Então, dito isso, passo a palavra aqui, agradeço aí a Cris por estar junto comigo aqui nessa dupla aqui de comitês, e novamente aí agradeço ao time da PEC, e passo a palavra aí para
para o Leandro, acho que ele que já vai conduzir aqui. Leandro, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Cris também, Patrícia em si. Agradeço, né, a oportunidade. É a primeira agenda aqui do escritório com o MIDI em si, e aí eu fiz questão de trazer a PEC, né, do PEC Advogados, a própria fundadora aqui, para também participar, trazer um pouco dos insights em si. Não apenas a gente fez aqui um apanhado, além da lei do SAC, de pontos que também são muito relevantes hoje, que estão ligados à experiência do usuário e também ao atendimento. Eu não vou ficar falando muito, me apresentar, esse material depois vai ficar disponível para vocês, a gente alinha com o pessoal do MIDI, com a Cris, como distribuir esse material para vocês. Eu já vou compartilhar minha tela, porque realmente a gente produziu um conteúdo grande aqui e a gente quer ainda abrir para tirar dúvidas, para trocar figurinhas com vocês. Espera só um pouco, que eu já estou compartilhando a tela. Você compartilha, Leandro. Queria agradecer, né, a oportunidade da gente estar participando aqui do comitê e também da associação do MIDI. Foi uma conversa que eu tive há alguns meses com o Vitor Magnani e depois com o Marcos Carvalho. Então, agradeço de vocês nos convidarem, espero que seja útil a troca. E aquilo que vocês já sabem, lógico, a gente não quer falar mais do mesmo, é ter a oportunidade de esclarecer. Há alguns anos atrás, e eu tenho hoje um papel também no Conselho Nacional de Proteção de Dados, como conselheira titular, mas eu já estive muito com a ministra Nancy Andrini, com a própria ministra Carmen Lúcia, elas mesmas me chamaram, até pela minha obra de Direito Digital, que está na 7ª edição, já são 20 anos de obra, e me perguntaram, PEC, o que você numa resposta quando você está num atendimento online? É demorar quanto tempo, né? Elas que me perguntaram, porque são os casos relacionados a consumidor e que a expectativa do cliente relacionado a esse retorno, e a gente sabe que passados mais aí de 30 anos de uma experiência digital que a gente está vivendo dos anos 90 para cá, são as reflexões que nós temos que avaliar. Independente de regulatório, do compliance, né? Nós sabemos que essa experiência é do usuário. E isso acabou sendo um debate muito interessante, né? Porque o senso de tempo é diferente para cada um, e a gente já vive uma geração completamente digital, nascida depois dos anos 2000, que está fazendo agora 22 anos de idade. E, na época, elas consensuaram que seria alguma coisa num tempo maior de entre 24 horas e 72 horas, porque você tinha que considerar o final de semana, né, já que não necessariamente você teria todos os negócios com a capacidade do atendimento do sábado e domingo, mas que, com toda certeza, entre um período de 24 horas a 72 horas, o não retorno, isso que eu estou comentando foi as discussões naquele atendimento em que ainda era quando se mandava um e-mail, tá? Estou falando do começo dos anos 2000, e que se eu tinha que ter um relacionamento com uma loja virtual, quanto tempo consideraria já uma demora e que eu já poderia entender o mau atendimento de consumidor e assim por diante. Então, estou contando que o escritório já participa, dialoga, inclusive, nesse nível de instância lá no STJ. O ministro Paulo de Tarso Sanseverino recentemente me fez a mesma pergunta, então é curioso que esse senso, né, e que agora a gente vai olhar, né, porque é lógico que se aumentou aí o tempo de 5 dias úteis para 7 dias corridos, mas nós sabemos muito bem que esse senso de tempo, depois numa avaliação, né, de um magistrado, ainda mais aquela pessoa, né, o cliente, ele fica insistente, aí ele manda um monte de mensagem, ele tenta pulverizar em todos os canais, e é aquela ideia também de não receber informação distinta, diferente em cada canal que ele contactar, né, e assim por diante. Então, o Leandro vai conduzir, ele vai fazer as explicações, eventualmente, dependendo da dúvida de vocês, eu faço algum complemento, alguma intervenção, mas é um estudo que a gente acompanha profundo, né? E nós hoje treinamos muito bots e a gente tem percebido que o ser humano tem, às vezes, ainda pouca paciência, né? Com o bot, a não ser que ele seja muito assertivo, isso é muito curioso, né? Então, senso de tempo e a nossa tolerância ou paciência com relação
se aquilo está respondendo aquilo que eu perguntei, são questões muito interessantes e que é um debate. Esses são os principais 3 ministros que eu tenho conversado mais, e, além deles, também o ministro Ricardo Cuevas, com o qual eu participei, me convidou para estar nas jornadas de direito civil, com os quais a gente fechou agora, né, os enunciados no mês de maio para junho. Então, fiquem à vontade, se a gente puder colaborar, a gente sabe que também foi limitado o tempo, né? Acho que são 20 minutinhos, então o Leandro temos que voar. vamos lá. Mas legal. Obrigado, Peck, pela introdução. Bem, aqui, só para quem não conhece o escritório é o escritório, podemos falar, em pioneiro do tema direito digital e da prática do direito digital, mais de 20 anos de experiência, tanto nacional quanto internacional, que mais de clientes empresariais atendidos, nossa carteira em si, né? E temos aí os projetos, como eu acredito que vocês passaram por alguns, né? Projetos de conformidade, LGPD, blindagem de plataformas digitais, entre outras, é o core aqui do escritório. Hoje o time é composto por um pouco mais de 80 profissionais, estamos chegando a quase 100 profissionais, que nós chamamos aí multidisciplinares, especialistas em segurança, BI, marketing, legal design e outras frentes. O nosso posicionamento é na intersecção desses 3 pilares aqui, então nós nos encaixamos na prática do direito, conhecer muito bem o negócio do cliente e entregar muita tecnologia, além de conhecer tecnologia. Lá no passado, nós tínhamos um slogan que era advogados que entendem de tecnologia ou que conhecem o digital. Hoje em dia é obrigatório todos os advogados conhecerem o digital, senão eles nem atuam mais. Nós ajustamos o nosso slogan, que é o quê? Apoiar os nossos clientes nessa jornada de inovação e transformação digital. Ou seja, apoiar e viabilizar negócios, oportunidades no ambiente digital, nesse ecossistema digital. Aqui é o escritório, mas temos uma série de reconhecimentos, premiações, mais 70% do time aqui, daqueles quase 100, são certificados, uma série de certificações nacionais e internacionais. Aí tem a Patrícia, que vocês, quem não conhecia, conheceu, com o currículo dela, um destaque em si, que é eu acho que ainda é a única mulher que tem todas as medalhas possíveis das Forças Armadas, civil, pelo menos, né? Então, tipo, vai entender o que ela andou fazendo lá com o pessoal de segurança da informação, né, Pepe? Aqui o meu currículo também. Trabalho de defesa. Meu currículo, essa é a agenda que nós montamos aqui do material para vocês. Então, trazendo um contexto da legislação aplicável, de modo no ente federativo, tá? Nós temos o Código de Defesa do Consumidor, temos ali boas práticas, direitos, deveres dos consumidores. Depois, em 2008, o decreto, que ainda está em vigor, que trata e regulamentava com foco específico em telefone. Então, a gente olhar esse decreto 6523, basicamente nós estávamos falando em telefone, né? O saque por telefone. E aí teve uma atualização, inclusive tecnológica e de responsabilidades, com esse decreto, o 11034 de 2022, que entra em vigor agora no dia 3/10, e aí, a partir disso, o decreto, que é o de 2008, vai estar revogado. Então, temos até o dia 3/10 para estar em dia, atendendo aí essas novas regras e diretrizes no que diz respeito ao atendimento do consumidor. Aqui é um ponto no que diz respeito aos objetivos, né? Qual é o objetivo em si? De um modo geral, é obter informação adequada sobre os serviços contratados. Claro que antigamente, em 2008, falava-se por telefone, agora nós falamos do omnichannel, qualquer canal de atendimento desse consumidor, com algumas particularidades, e aprimorar o atendimento das suas demandas. O que também nós entendemos em si, né, que mas para quem se aplica? Porque sempre tem esse desafio, né? A gente fala no saque do atendimento, serviço de atendimento ao consumidor. Cara, todo mundo aqui que faz uma relação B2C atende o consumidor. Puxa, eu estou regulado, não estou regulado? A legislação, ela fala que essa regulamentação se aplica aos fornecedores dos serviços regulados pelo Poder Executivo Federal. Quem são eles? As agências reguladoras, ANA, ANAC, ANEEL, ANS, Anatel, ANTAC, ANTT, Anvisa, Ancine.
O Sistema Financeiro Nacional, Bacen, Previ, SUSEP, também sim, por mais que possa ter desafios no que diz respeito a algum entendimento entre regular, fiscalizar, também se aplica. E além disso, né, muitas vezes tem dúvidas no que diz respeito, eu entendi, eu não estou muito numa dessa, ou eu ainda sou uma IP, que ainda não estou regulada, mas vou ser regulada pelo Banco Central em algum momento em si. Cuidado, né? Cuidado em que sentido? Você tem hoje uma jurisprudência crescente que traz, pegando ainda a lei de 2018, as boas práticas para o atendimento como um todo, e não apenas e somente nos que estão como serviços regulados. Então, você tem posicionamento, sim, de que, por mais que eu não esteja ali naquele cenário totalmente regulado, ou seja, eu não estou ali como um banco, eu posso, sim, ter influências do que essas práticas estão trazendo. Então, é um ponto importante aqui, por isso que é interessante todo mundo acompanhar. E um outro ponto que eu esqueci de comentar, que era ali ainda nessa parte da regulamentação, não podemos esquecer também que nós tivemos aí alguns posicionamentos no Supremo no que diz respeito a próprio 0800, né? Teve um caso aqui, no primeiro trimestre do ano, onde que foi declarado constitucional, no Rio de Janeiro, a necessidade de ter um 0800 para todo o comércio que atende o usuário final. E aí foi declarado constitucional porque era um bônus, né? Eram benefícios ao consumidor e que aquela matéria não estaria afetando uma atividade em si que fosse exclusiva da federação. Partindo para o quadro em si, a gente fez aqui uns highlights para trazer o debate ali na sequência, né? Então, aqui nós fizemos aqui o quadro da esquerda, decreto antigo, o do meio novo e algumas observações. Então, logo no artigo 2º, ele já fala, os ajustes canal diverso, né? Canais integrados, omnichannel, não importa mais qual é o canal, e além disso, o rol, a gente agora gosta do rol, porque a gente sempre ouve agora aquelas discussões de ANS, né? Tipo, o rol taxativo de atendimento ou não, ficou muito parecido, porque antes nós tínhamos uma sequência de rols taxativos do decreto e agora ele traz um rol exemplificativo. Informação, dúvida, contestação, suspensão, cancelamento, inciso de serviço, ele busca agora ter um canal para resolver, né? E não apenas buscar informações ou reclamar ou cancelar o serviço. Então, podemos falar que ele trouxe uma atuação maior do próprio SAC, do canal de atendimento em si, né? O SAC é gratuito, como assim era, e o atendimento não acarreta nenhum ônus, isso permanece em si. Aqui, no artigo 4, que aí já passa no atendimento do consumidor, passamos ali dos princípios em si, que são as disposições iniciais. Aqui ele fala o seguinte, o acesso, que é aquele gratuito que nós trouxemos, tem que ter por meio de pelo menos um dos canais de atendimento. Ou seja, um dos canais de atendimento, sim, tem que ser gratuito. O outro ponto que vocês comentaram aqui logo no começo, o acesso ao SAC prestado por atendimento telefônico também é obrigatório. Então, aquele formato, eu não faço mais atendimento pelo telefone, você está em uma não conformidade agora. Porque aí o parágrafo 2º reforça que o atendimento telefônico tem que ser mantido, né? O parágrafo 3º, esse é um parágrafo que vai trazer desafios. Desafios porque já tem discussão até em PROCONs no que diz respeito à interpretação desse texto, né? Que ele fala o seguinte, na hipótese de um serviço ofertado não estar disponível para a fruição, para o uso ou contratação nos termos disposto no CAPT, o acesso ao SAC poderá ser interrompido. Aonde que vai chegar? Aqui, e as discussões do PROCON. Vocês vão lembrar, recentemente, no começo do ano, entre o final do ano e o começo do ano, se eu não me engano muito, se eu não estou enganado, tivemos uma grande operadora que teve problemas sistêmicos em si, e o saque foi interrompido, entre o final do ano ou o início do ano. E o PROCON aqui de São Paulo, sim, veio a público falando que ia multar em 11 milhões de reais a operadora por falta de funcionamento e disponibilidade do saque. Se nós olharmos agora, se o serviço ofertado não está disponível para o uso em si, o acesso ao saque pode ser interrompido?
Então, essa é a discussão, e o PROCON já está se debruçando em cima desse parágrafo 3º, nesse entendimento desse dispositivo. No que diz respeito ao acesso, né, do saque. Então, nesses canais Omnichannel, temos sim um acesso ininterrupto durante 24 horas por dia, 7 dias por semana. Quais são os desafios que trouxemos aqui? Que a lei trouxe. O horário de atendimento não pode ser inferior a 8 horas diária, com disponibilização durante esse período de um atendimento do humano. Podemos ter chatbots, podemos ter atendimentos automatizados? Podemos, mas também temos que num período não inferior a essas 8 horas, precisamos ter um atendimento disponível de um ser humano. Obrigatoriedade, né, da reclamação e do cancelamento no menu inicial, e aí ele tirou aqui aquela necessidade do contato direto do atendimento no menu inicial, do primeiro canal, do primeiro menu. E aí eu posso, no primeiro menu, falar de um tempo de espera do atendimento, que ele fala aqui, ó, depois no inciso 3º, né? Ele fala assim, ó, o tempo máximo de espera, o contato direto com o atendente, quando essa opção for selecionada. Então, pode ser num segundo menu do meu ambiente, quando eu quero falar com o atendente humano, ele me traz a informação do tempo que eu vou aguardar para receber aí esse atendimento. Um ponto importante que essa regulamentação trouxe, não que a outra também não trazia, mas não era tão clara ou ostensiva dessa maneira, né? Por exemplo, aqui o parágrafo único, ele fala o seguinte, ó, as entidades reguladoras, e aí é um trabalho forte da mídia, acredito, tanto junto às reguladoras, às entidades reguladoras, quanto ao próprio Senacom, é entender para onde vamos, né? Porque, ó, você imagina que a entidade reguladora pode subir a régua, aprimorar, né, aumentar, por exemplo, o tempo de atendimento pelo humano que está previsto. Nós estamos falando num período de 8 horas e isso pode ser ampliado de acordo com o posicionamento ou de uma regulamentação da entidade reguladora. Esse é um ponto muito importante de acompanhar a evolução. Antes, uma vedação que tinha, que era de vincular mensagens publicitárias no tempo de espera em si, ela ainda continua, claro que agora com consentimento prévio, se eu autorizar, né, consentir, eu posso ser impactado por mensagens publicitárias, mas a lei trouxe a exceção de que vinculação de mensagens de caráter informativo podem ser sem a necessidade do consentimento. Ou seja, eu posso colocar ali alguma mensagem no que diz respeito a práticas de direitos do consumidor, deveres e assim por diante. Então, pode ser considerado uma oportunidade aqui, trazer mensagens de caráter informativo. No 7º, não trouxe nenhuma novidade no que diz respeito ao atendimento às opções de acesso ao saque, porque aqui, de um certo modo, toda a documentação, como assim já era, deve estar, né, informando quais são aí os canais de acesso ao saque, e aí, se for trabalhado naquele único canal, que é o gratuito, ele passa a ser realmente o que tem que estar disposto no produto. Esse é um item importante. Claro que, enquanto nós estávamos falando ali de uma lei, de um decreto que falava de atendimento telefônico, você tinha no que diz respeito às necessidades especiais de fala ou de audição. Agora nós estamos num canal Omnichannel e nós temos que entender todas as necessidades ou particularidades de portadores ali de necessidades, né, usuários com necessidades especiais para ser atendido. A Secretaria Nacional do Consumidor vai produzir um material, mas nós já antecipamos aqui para vocês, porque o modelo de acessibilidade que ele vai trazer está alinhado com o modelo de acessibilidade do próprio governo federal, que é o EMAG. Então, se vocês depois, e ali você tem orientações no que diz respeito à aplicação de metodologias acessíveis para os diversos tipos de necessidades. Desde um daltônico do tipo aperte o botão azul para continuar e eu não sei onde está aquele botão, ou até realmente pessoas que têm dificuldades de visão, aumentar a tela, aumentar o tamanho da letra, de escuta ou de fala. Então, é um item que vai passar sim pelo pessoal aí de experiência do usuário, a acessibilidade aqui. Os princípios que foram acrescentados
tempestividade. Então, na minha relação de atendimento ao consumidor, eu tenho que assegurar uma série de princípios. Na legislação anterior, dignidade, boa-fé, transparência, eficiência, eficácia, celeridade, cordialidade estão mantidos. O que eles trouxeram de novidade? Tempestividade, segurança. Segurança estava também, mas era segurança que falava sempre do sistema de telefonia que estava sendo operado. Privacidade e resolutividade da demanda. Claro que ele não poderia deixar de puxar um gancho, a gente está falando aqui de privacidade e de segurança, com a sua direcionador para a LGPD, então ele faz isso também, né, do modo acertado, não adianta, de todo modo, mesmo se ele não fizesse, também seria, né, um objeto de aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados, e depois no final a gente trouxe até alguns extras por conta dessa atuação do Ministério da Justiça nessa semana, no que diz respeito às empresas de telemarketing. Esse é um outro ponto que não tinha e agora tem, que era, no caso da chamada telefônica, caso seja finalizada antes de concluir, agora o fornecedor deve retornar essa chamada ao consumidor, informar o registro numérico da chamada e concluir o atendimento. Precisa ser adequado esse procedimento, se ainda não foi. Né? Aqui, ainda no que diz respeito aos direitos em si, né, dos canais integrados e tudo mais, tivemos alguns ajustes, né, que foram assertivos, mas também, em contrapartida, traz mais informações. Antes, vocês vão lembrar quando a Patrícia comentou ali, que estava conversando com a ministra e tal, nós tínhamos um prazo máximo de 72 horas para responder, né, o histórico da demanda enviado para o consumidor quando solicitado. Agora, o prazo de 72 horas foram para 5 dias corridos, contados do data da solicitação. Leandro, deixa eu fazer só uma interrupção rápida antes de a gente mudar o assunto. Vou servir aqui de mediador. É que o Ivan fez uma perguntinha do assunto ainda anterior da outra tela, acho que fica legal se a gente for interativo. Isso, sobre bem a melhor. Disponibilidade do atendimento humano de mínimo de 8 horas, se ele precisa ocorrer no telefone ou ele pode ser em outro meio, pela leitura do decreto, né? Porque quando você tem que ter um humano para te atender, né? A gente vem da cultura do telefone, do decreto anterior, e depois vira omnichannel, né? Com um mínimo de 8 horas. Eu acho bem pertinente a questão do Ivan, né? Porque se você está ali no online, você tem até um chat, quer dizer, hoje em dia, com essa possibilidade de WhatsApp, de chat, etc., não necessariamente o humano tem que estar respondendo em ligação telefônica, Ivan. Eu acho que tudo tem a ver com um conceito muito importante que eu conversei já com vários ministros e eles concordam, que é facilitação para o consumidor. Então, se o input do consumidor é num canal, ele está naquela interface com você, por princípio de facilitação, você pode demonstrar o atendimento humano na interface de conveniência do consumidor, em princípio de facilitação, tá? Então, essa é uma interpretação. Não está escrito vírgula que seja por telefone, tá? Mas numa interpretação do que é o entendimento que chega até o STJ, do que significa, até quando a gente fez o decreto do comércio eletrônico, aquele artigo 4, que é muito famoso, de dizer que o mesmo meio de contratação, você também tem que ter facilitação de descontratação, que era para evitar que a pessoa contratasse pelo controle remoto da TV e, de repente, para descontratar, tivesse que ir no balcão presencial da empresa do horário das 10 às 4, entendeu? O princípio tem a ver com a mesma interface, que é a facilitação, tá? Então, às vezes não vai ser a mesma interface, porque não vai ser o mesmo botão, mas eu tenho que ter a facilitação. Eu não posso tirar a pessoa de uma situação que era cômoda, né, e fazer ela ter que ir até um presencial. Mas, ao mesmo tempo, a gente consegue trazer justificativas jurídicas de autenticação, né? Porque também eu posso ter uma pessoa querendo prejudicar outra, isso acontece em casais, isso acontece em muitas situações, que o outro vai lá e cancela uma coisa que o outro tinha contratado só para apurrinhar. E eu lembro que já defendeu clientes e orientou isso em caso judicial, que eu precisava, não podia só ter o botãozinho que cancela, porque se fosse uma pessoa que está querendo até prejudicar a outra, eu preciso ter
uma autenticação, tem que ter um fluxo, né, para verificar se você realmente quer descontratar aquilo ali, tá? Então, você tem que ter esse equilíbrio em que você facilita, mas tem que ter certeza que é da manifestação de vontade, de que você quer mesmo aquilo ali, né? Que você quer mesmo cancelar. Pode falar, Cris. Oi, É Peck, legal esse debate. Uhum. eu acho que quando a gente fala nos princípios ali terem sido incluídos a tempestividade e a resolutividade da demanda diz muito, né? Porque o que a gente percebeu ao longo da criação dos serviços de atendimento foi cada vez mais uma facilidade na contratação e uma dificuldade na resolução de reclamação. Né? Então, para contratar, você cada vez mais tinha mecanismos que facilitavam apertar o botão, como você disse, e na hora de cancelar ou na hora de resolver uma demanda com aquela mesma empresa, era uma burocracia muito grande, tinha diversos impactos ali, interfaces que você tinha que ultrapassar, enfim. Então, acho que o decreto ele vem trazendo, além de ter criado o conceito de omnichannel, que eu acho que é um grande virada de chave ali, de entender o mundo digital, sem eliminar de uma vez só a cultura do atendimento telefônico, né? Talvez a gente precise de algumas gerações para isso ainda, mas trazer essas outras características, né, para cada vez mais as empresas se comprometerem no final do dia a atender a reclamação, o pedido de informação, o cancelamento com a mesma presteza que ela atende uma contratação. Sim, e a palavra, eu quis só usar essa questão de quando você usa um tempestivo, que para mim ainda não foi das melhores palavras que eles tinham que colocar, porque a ideia, lembra, de subjetividade do tempo, né, que a gente fala do tempestivo, e a percepção de expectativa de tempo, ela pode ser frustrante na experiência de cliente, que a gente está falando aqui de client experience também, né? Mas a questão que é um princípio que eu sei em julgados é muito considerado até o STJ pelos diálogos que eu tenho com os ministros, é a questão de facilidade, de facilitação. Então, é por isso que normalmente, se você considerar a mesma interface ou uma interface similar, né, que você não provoque, mas ao mesmo tempo, como ali juntou a palavra segurança, eu também não posso, por conta de conveniência, abandonar procedimentos, e por isso é importante o compliance, estar de mão dada com o client experience, procedimentos necessários de autenticação e confirmação da manifestação de vontade, porque acontecem situações de que alguém de propósito cancela um determinado serviço. Eu já vi isso até em TV a cabo, em discussão de casal, né, de alguém botar, só dar um exemplo aqui, meio picante, botar um sex hot, o outro dizer, para que vai ser um sex hot? Aí um põe, o outro cancela, que não sei o que lá, e aí fica uma coisa, entendeu? Entre outros, que N situações, e o fornecedor no meio da briga do quem é que disse. A gente já viu cancelamento até de conta, seja de e-mail, de celular, disso, porque no debate da prioridade financeira da família, né, ficam, né, mas não fui eu, foi, não foi, se imita a voz, não imita, imagina outras interfaces, porque quando você pergunta no atendimento humano se tem que ter voz, claro que vai depender também do que a pessoa quer realizar, né? Porque, no final, a voz, a grande questão da voz, do que você pede como autenticação, também protege o que você está realizando, né? Do lado aí do fornecedor, né? Porque depois a pessoa dizer, não, não fui eu, cadê a gravação, cadê isso, cadê aquilo? Então, esse fluxo ele também é pensado, e por isso, de novo, eles juntaram, né? Que aí é a complexidade aqui do desafio, né? De que eu preciso atender de forma tempestiva, mas não posso abrir mão da segurança e de ter a certeza daquilo que está sendo solicitado, né? Então, claro que quando é uma conta recorrente, né, contínua, um serviço versus algo pontual, tem suas questões aí a serem trabalhadas, mas eu gosto muito de usar como interpretação essa questão de mesmo interface de facilitação. Não está escrito na lei, mas ela é um fiel da balança bom para tirar dúvida. Boa. Ótimo. Deixa eu ver aqui onde nós estávamos
Leandro, só desculpa te aproveitar que e tem uma dúvida aqui também do Davi, né, se o pelo chat, né, do canal de telefone estar disponível para todos os motivos, né, mencionados no decreto, ou pode ser centralizado em alguns motivos específicos? Eu acredito, Davi, eu até te respondi, mas eu respondi privado para a Cris, desculpa. Eu acredito que você pode sim redirecionar esse seu material para uma central, para um endereço, vamos dizer assim, um canal dessa central de atendimento ao consumidor, e dentro dessa central de atendimento ter o número do telefone. Tipo assim, aonde que eu identifico todos os meios de acessar o atendimento ao consumidor? É ali na central de serviços de atendimento ao cliente, e dentro ali eu tenho o número de telefone, por exemplo, se o consumidor sentisse necessário a utilizar esse meio. Obrigado. Deixa eu só voltar para cá e tirar aqui, senão nem enxergo. E o tempo, né? Só para a gente cuidar. Isso, estou acelerando aqui. Deixar mais tempo para o debate. O debate. Aqui não mudamos, pessoal, no que diz respeito aos períodos de guardas do material, 90 dias e 2 anos em si. Novamente aqui, o órgão e as entidades reguladoras. Aqui foi a mudança, né? Quem gosta de contar prazo em si, os advogados, o compliance mudou. O que nós tínhamos aqui, as informações em si devem ser respondidas antes em 5 dias úteis, agora passaram para 7 dias corridos. Então, tirei a ideia de contar dia útil e passo a contar dia corrido a partir da data do registro. Então, mudou de 5 dias úteis para 7 dias corridos. Na prática, vai dar mesmo, provavelmente muito próximo, claro, pode ter feriado e tudo mais. Um ponto importante, de novo, né, a regulamentação traz aqui, no que diz respeito à resolução das demandas, no que diz respeito às entidades reguladoras, ainda vão estabelecer, para cada uma dos seus setores, alguma particularidade no que diz respeito ao atendimento. Nesse ponto aqui, é importante o compliance em si atender, e a experiência do cliente também, coisa que eles trouxeram de novidade. Quando eu for fazer um cancelamento de um produto ou de um serviço em si, aqui agora eu tenho que trazer uma série de condições, as observações, as informações relacionadas àquele cancelamento. Se eu vou ter multa, se eu vou ter alguma penalidade, e assim por diante. Então, se vocês olharem, cada um ali dos incisos, ele traz alguma particularidade sempre de transparência, informação ao consumidor. Claro que aqui, antes, que era uma discussão que tinha jurídica ainda, no que diz respeito ao cancelamento imediato de uma solicitação, e a regulamentação anterior falava, ainda que o seu processamento técnico necessite de prazo, agora eles ajustaram para a realidade e colocaram, exceto quando for necessário o processamento técnico da demanda. E aqui ele ainda traz uma outra possibilidade, que antes até nem existia, se a gente for falar, que é a opção do cancelamento programado. Ou seja, eu posso oferecer um prazo, ou quando, né, um evento futuro, para que aquele serviço ou produto esteja cancelado. Então, antes isso não existia, agora tem. Né? Aqui, já encerrando aqui a parte, esse é um item muito importante, vale a pena, sim, estar próximo do pessoal do Senacom, da Secretaria Nacional do Consumidor, por quê? Eles vão produzir todo o ferramental, o mecanismo para avaliar a eficácia e eficiência dos saques. Então, eles estão trabalhando e desenvolvendo metodologia e vão acompanhar a efetividade do atendimento dos saques com base nesses indicadores aqui: quantidade de reclamação, taxa de resolução, índice de reclamação, grau de satisfação do consumidor. Quem já acompanha ali o consumidor.gov.br está muito ligado a isso. A própria legislação também já reforça aqui do compartilhamento dos dados em si que são coletados e vão ser compartilhados com eles para outros órgãos da administração pública federal. Eles já amarraram isso nesse decreto em si. Então, a secretaria aqui, o Senacom, vai produzir toda essa metodologia, o ferramental para fazer essa avaliação. E, inclusive, por conta de um resultado dessa baixa efetividade, ele pode restabelecer horários de atendimento diversos, colocar mais tempo de ser humano atendendo e assim por diante. Aí aqui é só os ajustes, lembrando que as penalidades em si remetem para o CDC, que vão ali de multa até intervenção administrativa, mas o que a gente observa principalmente no que diz respeito ao atendimento do saque são multas, né? Multas no que diz respeito a uma falha no atendimento ao consumidor durante a prestação ali do atendimento.
Pontos aqui, um sumário desses pontos importantes que a regulamentação trouxe. Omnichannel, disponibilidade 24/7, com atendimento pelo menos de 8 horas por dia de um ser humano, que pode ser ampliado pelo setor. Ampliou o rol de atuação do SAC, ter pelo menos um canal gratuito, né, e ele deve ser amplamente divulgado. Atendimento telefônico, sim, permanece obrigatório. Sem consentimento do consumidor, não posso fazer propaganda, né, conteúdo de propaganda publicitário, mas eu posso fazer divulgação de conteúdo informativo. Se caiu a ligação, tenho que estabelecer meu processo de retorno para esse consumidor. Tem aqui uma pegadinha que ele traz, e aí, com certeza, né, os órgãos vão trabalhar no que diz respeito a transferir um único pulo. Então, tipo assim, se eu falei com o primeiro atendimento, e aí ele não tem a competência para realizar aquele atendimento, a regulamentação não fala que eu posso direcionar uma única vez, mas ela traz que eu devo direcionar para aquele departamento que é o responsável para atender aquela demanda. Ou seja, eu não vou poder fazer alguma estratégia que eu sei que vocês não fazem, de ficar pulando departamento ou área por área, transferindo num ramal, por exemplo. O prazo do envio do histórico aumentou para 5 dias, prazo de guarda manteve, segurança no tratamento de dados pessoais, conformidade com a LGPD, tanto das plataformas quanto dos processos internos. Isso é um tema que está em alta, que é até o próximo slide. Prazo de resposta do consumidor mudou de 5 dias úteis para 7 dias corridos. Cancelamento continua sendo processado de modo imediato, como assim era. Contudo, você agora tem que prestar muito mais informações para esse consumidor de multas e outras penalidades, e bem como trouxe a opção de um cancelamento programado. A efetividade do saque vai ser apurada pelo Senacom. E encerrou a obrigatoriedade que ainda tinha, vocês vão lembrar ali que tinha uma obrigatoriedade de 60 segundos de atendimento, né? Essas tabelas de tempo ou de atendimento em si não existem mais. Tanto que jogou a responsabilidade para o regulador do setor. Eu até queria fazer um comentário aqui, gente, que eu acho que a importância aqui da associação, da MIDI, é a gente poder criar código de conduta, tá? Eu acho que a gente deixar tudo para a agência reguladora, assim, a gente gerar uma propositura do que seriam esses Sim. itens que tem espaço de regular. Então, acredito que a gente tem que entrar na estratégia Sim. de soft law, de fazer o up, sabe, fazer down up, não up down, ou seja, do mercado para a agência, do que é também a experiência que vocês Sim. possuem de client experience. Eu Sim. vejo isso lá hoje pelo Conselho Nacional e a ANPD, porque está sendo ainda pouco aplicado o artigo 50, previsto pela LGPD, que permite que as empresas apresentem via associação códigos de conduta sobre todos os requisitos de atendimento de direitos dos titulares. E a gente está deixando muito espaço para que a autoridade com 5 diretores regulem regras que é o setor que tem que regular quais vão ser os prazos de atendimento ali do artigo 19 dos demais direitos dos titulares, e nós entendemos que isso tem que ser protocolado pelo mercado, o código de conduta, né? Até agora, acho que só uma entidade associativa protocolou código de conduta, e a ANPD não pode recusar esse tipo de coisa, e isso vira uma blindagem até junto ao Ministério da Público, a PROCONs e assim por diante, né? Então, acho que é um ponto importante. Eu acho super relevante o que você falou agora, Peck. A gente escutava isso do Banco Central, inclusive, né? Se o mercado não se defender ou não falar, olha, isso aqui é aplicável para o meu negócio, afinal a expertise do negócio está Exato. com a gente, eles vão regular. Exato. Então, Exato. é exatamente esse posicionamento que a gente precisa ter, de fato, justamente nessas lacunas, né? Sim. E a legislação, ela tem essa previsão. Legislações mais modernas, elas são consideradas de autorregulação regulada. Então, elas trazem gatilhos que permitem ao mercado esse diálogo dinâmico, porque isso permite que a lei não fique obsoleta. A gente se inspirou na referência europeia sobre isso. Só que o mercado brasileiro não sabe lidar com essa referência, com esse gatilho. A gente é um país legalista, muito acostumado a ficar esperando que alguém traga a lei e não entender que as leis mais recentes, elas são trabalhadas para ter prazo para expirar, para ter gatilhos de autorregulamentação, que aí o mercado, através do modelo associativo, apresenta e propõe códigos de conduta que depois atualizam aqueles artigos da lei. Então, nós é que precisamos saber mexer com esse ferramental. Não, é só para reforçar esse ponto aí que tanto aí a PEC está comentando e a Cris reforçou, né, de que a gente tem que ter uma condução adulta das coisas,
né? Não pode ser infantilizado. Então, a gente, como adulto, tem que propor uma autorregulação, tem que ter um protagonismo, né? As minhas experiências passadas, né, que eu tive na época de Mercado Pago, de conversar com o Banco Central, o diálogo sempre foi extremamente transparente, total abertura, né, de chegar no meio termo. Então, a gente tem que derrubar algumas verdades, alguns mitos. Não posso falar com o regulador. Pode, deve. A gente deve se organizar e fazer isso. Vai lá, Leandro, você está acho que para a gente não estourar tanto, né, Leandro, aqui é a notícia da semana, né, mas que também acredito que aqui é um exemplo desse problema, porque se as empresas de telemarketing já tivessem protocolado um código de conduta baseado nessas práticas, elas não estariam sujeitas a esse tipo de situação em que agora está cada um, né, no defenda-se quem puder, ao invés de você estar dizendo, estou seguindo um modelo aqui que foi proposto de melhor prática associativa e tal. Então, e é isso que acontece, entendeu? Isso é um exemplo de não estar no formato de autorregulação regulada que já está previsto na LGPD no artigo 50 e que já temos 2 anos de vigência e o pessoal está com bola, entendeu? E a gente tem ano eleitoral, e nós sabemos depois, mesmo aqui, o CAPEM, né, o pessoal todo aqui de PROCON, tudo isso depois tem motivação política, o pessoal depois vai sair daqui a 2 anos para eleições também municipais, e pronto, entendeu? Então, tem muito holofote essa temática, né? Então... eu acredito que esse realmente é o ponto aqui de trazer esse slide, que é exatamente as empresas que estão naquele setor, naquele segmento, não se organizaram e deixaram que as autoridades em si, que não conhecem com detalhes aquela operação, venham e coloquem, com base exatamente na mesma, vamos dizer assim, numa plataforma que o Senacom ali está montando, que é essa avaliação do SAC, que eles pegaram de reclamações do PROCON e do consumidor.gov. Você tem hoje metodologia para demonstrar originação de dados, o que a empresa de telemarketing tem de responsabilidade, o que é o cliente, que é o contratante da operação de telemarketing, aí destinação de dados, que é qual era a finalidade que tinha sido dado clareza e transparente para aquele cliente na hora que eu estou entrando em contato, como é que eu faço também a exclusão dele da base dentro da atividade de exercício de direito de apagamento, que também não é imediato, ou seja, então, assim, você tem uma metodologia, você tem que ter um checklist, você tem que demonstrar que está seguindo aquela padronização, você já tem clausulado hoje operador. Agora, como isso não está organizado dentro de um manual, que você agora possa apresentar e responder na hora que você sofre uma fiscalização, virou agora o salve-se quem pudessem ter um modelo de organizado, estruturado, de blindagem. E isso serve como exemplo para todo mundo. Porque eles miraram num, porque já estava na mira, a gente está com 5.440 denúncias na ouvidoria da NPD, que já virou 950 ações de fiscalização, e dentro dessas já era topo da lista telemarketing, como você tem o varejo de farmácia, como você tem a área de saúde, como você tem vários que estão ali no top 10 da lista, como você tem a oferta de consignado para idoso, que a gente já vai falar, que aqui é a questão de dados de idosos terem virado classificação de dados sensível, né, pela legislação de pequenas empresas, mas que mudou a regra da LGPD. Então, o pessoal está numa situação que, no final das contas, o código de conduta é um escudo que te ajuda na hora desse tipo de situação, ter uma medida de defesa, né? E aí aqui é só um complemento que a gente também traz da LGPD, mas serve para todos, porque quando a gente está no regime jurídico de framework legal, um marco legal ele tem serventia para várias coisas, não só para dentro da legislação que ele trata, né? E essa visão mais holística de legislação interseccionada é muito importante. Então, o conceito de transparência trazido pela LGPD, ele é um conceito que alcança a todos. Então, a definição de transparência, do princípio de transparência da LGPD, trouxe 3 palavras extremamente importantes que também definem a atuação de SAC, né? Porque você passa a ter essa utilização hoje nas notificações de Ministério Público e PROCON. Eles têm citado o artigo 6º, inciso 6º, que é informação clara, precisa e facilmente acessível. Então, são palavras-chave que a gente tem que estudar e entender, por isso que a gente tem feito muito trabalho de legal design, que não é só estar escrito em algum lugar, mas é claro, preciso e facilmente acessível. Então, a gente tem feito um exercício, a gente tem até uma sala de legal design lá no escritório para clareza,
que também não quer dizer que advogado, quando escreve, quando fala, é claro. Clareza e objetividade é um aprendizado, né? De didática, de trabalho de work group, né? Em conjunto. Lembra quando a gente fazia os trabalhos para mobile banking, que a gente fazia advogado sofrer? Cris, Rodrigo, a gente botava uma equipe que tinha feito um clausulado de 2 páginas, transformar em 140 caracteres. Isso assim, é Transformado no tweet. O Twitter, ele é um exercício de... síntese. Sim. Não é de síntese, total. De perfeição. Vamos lá, gente. Vamos lá que a gente consegue. Vamos fazer isso mais. E não só síntese, tem que ser assertivo, né? Vamos assertivo. Uma palavra melhor disso aqui da nossa língua. E o artigo 9º, porque ele tem sido muito utilizado nas autuações e inspirado também no GDPR, porque é claro, adequado e ostensivo. E a palavra mais chave dessa frase é o ostensivo. Porque o ostensivo, juridicamente falando, eu tenho que ter apresentado mais de uma vez. É aquela história de entrada e saída, né? Então, eu não posso ter dito isso só uma vez, tem que ser mais de uma vez, é o repetitivo. Por isso que todas as pessoas que a gente conhece que diz que você é uma pessoa repetitiva, você tem que dizer, eu sou repetitivo por conta das leis. As leis nos causam ser repetitivo, porque exige ostensividade. Então, quem trabalha com client experience, quando a gente junta isso com compliance, a gente tem que pensar que eu preciso ter a melhor experiência do cliente, mas eu preciso ser ostensivo para atender as leis, então eu tenho que ser repetitivo. Né? Eu tenho que falar uma coisinha no comecinho do diálogo, da conversa, que é aquele início do carrinho de compra, quando a gente pensa lógica indutiva, porque aqui no escritório a gente aplica muito o princípio do videogame, né? Da lógica indutiva, de fazer aquela interface que passa 1, 2, 3, 4, então eu digo logo no comecinho, mas eu também digo no finalzinho. Eu abro e fecho o diálogo com aquela frase, com aquela mensagem. Né? Então, eu só atendo transparência, eu só atendo os requisitos de comunicação e que foram trazidos dentro da LGPD, mas agora estão sendo aplicados pelas autoridades consumeristas que estão usando os artigos da LGPD, porque são definições conceituais que entram no arcabouço jurídico. E das 980 ações judiciais que nós temos, que 55% são de consumidor, também estão sendo citados nas decisões dos magistrados de primeira e segunda instância como conceito de transparência, de clareza, objetividade e ostensividade. Então, só para a gente poder fechar com a importância da gente ter, sabe, aquela coisa de comprar o batom, compra a calói, não importa, assim, tem que ter clareza, objetividade e ostensividade na nossa interface, porque aí o print de tela é que nem bonequinha russa, o nosso print de tela, a defesa jurídica está na tela, na própria navegação da tela. E, para não exagerar, porque a gente estava cheio de fofoca para contar para vocês aqui, mas é só uma reunião de comitê, essa decisão recente da Hungria, de 2022, com uma multa de 634 mil euros, mas já mostra o que vai acontecer no Brasil, e tem a ver com saque, porque esse banco, na Hungria, usa uma solução de software de inteligência artificial para analisar a experiência, client experience dos usuários. Então, eles avaliam o estado emocional da fala do cliente para daí saber o estado do humor, se ele estava feliz ou não com o atendimento, e aí poder ver se chamava de novo aquele cliente para você não perder o cliente. A gente sabe que isso também pode ser usado com leitura textual, né, das palavras que são usadas nos textos. O que é muito importante? Nós aqui do escritório já temos atualizado as políticas de privacidade de todos os nossos clientes. Você tem que ter uma frase, é uma frase, gente, é uma frase que garante que não vai ter multa, de que todos os conteúdos relacionados aos atendimentos de clientes também vão fazer instrução de algoritmo, né? Vão ser utilizados para instrução algorítmica. Então, quando você deixa claro, atende o princípio da transparência, e já gera finalidade específica, lembrem, transparência e finalidade específica são 2 requisitos da lei. Eu preciso botar essa frase. Então, aqui, né, eu sei que muita gente já tem as políticas e tudo, mas a maioria das que a gente tem olhado não estava atualizado com essa questão, e aí foi isso que o DPA de lá entendeu, do Data Protection Authority. Então, está vindo esse tipo de análise. Nossa autoridade recém vai começar a ter essa compreensão, mas mais que ela, quem talvez vai ter compreensão mais rápido sobre isso vai ser o Ministério Público, PROCON, né? Vai ser a Justiça, porque a gente viu que no Brasil a gente botou a carroça na frente dos bois, o Judiciário correu na frente da autoridade. Mas aí faz parte de um trabalho de atualização, né? A gente tem feito uma pesquisa, um estudo sobre o que sai lá fora,
E aí, esse é um ponto importante. O outro é se a gente tem clientela de idosos, porque mudou a classificação de risco de idoso. Então, meu fluxo relacionado a tratamento de dados de idoso, inclusive ali dentro do SAC, eu preciso fazer relatório de impacto, porque eles viraram alto risco na resolução desse ano. Então, isso é um ponto de novidade que não estava tratado antes. Acho que pode passar, Leandro. Depois, se vocês tiverem interesse de algum desses temas mais abordado, a gente volta numa outra visita. E aí, por conta de todas essas questões, hoje em dia a gente criou uma metodologia para trabalhar o assessment de bots em si, para eles estarem em conformidade, né? Ele precisa cumprir o princípio de transparência e ética algorítmica, que hoje está nas recomendações de OCDE, de Unesco e de OMS, se eu for um chatbot da saúde. Ainda não saiu o PL 2120, mas a gente tem lá o artigo 20 também da LGPD. Mas essas três recomendações internacionais que estão na OCDE, na Unesco e na OMS, elas já trazem as melhores práticas para a utilização de bots. Então, isso é super interessante, importante de ser colocado, né? Então, a gente já tem trazido até para evitar uma problemática aí na adaptação, né? A gente já viu casos de que o bot não estava, ele é a primeira interface principal e ele não falar, caso você precise saber mais de tratamento de dados, acesse a nossa política de privacidade ou não referenciar alguma coisa, e às vezes a pessoa não está no canal do site que tem essas outras informações, ela está direto falando no atendimento de WhatsApp ou algo assim, tá? Bom, acho que seria isso e a gente fica à disposição aqui. Acho que a gente passou do tempo. Me desculpem. Foi bem interativo, teve perguntas, tá? Foi muito bom. Fala, Cris. Bem, eu gostei bastante desse ponto que você falou, Peck, dos gatilhos de autorregulação e da necessidade da gente se posicionar. Me senti aqui eu e o Rodrigo aqui, talvez um cutucão nas costas, né, Rodrigo? Depois a gente conversa mais sobre isso. E eu acho que isso também tem uma relação direta aí com a possibilidade do regulador aumentar esse tempo de atendimento. Então, quanto antes a gente se posicionar, talvez a gente minimize, né, avaliações imparciais do regulador, no nosso caso aqui, de grande parte de quem está aqui, Banco Central, CVM, enfim. Eu tenho um ponto aqui de dúvida, que é o seguinte, a gente está, empresas que estão no mercado de meios de pagamento, elas, em geral, elas estão com o serviço delas plugados em algum marketplace, né? Então, não necessariamente aquela interface, todo o usuário que acessa aquela interface ali, no final do dia, é o usuário daquela entidade regulada por trás. Dando um exemplo aqui para ficar mais claro, né, da OLX. Nem todo o usuário OLX que navega na plataforma e compra e vende na plataforma OLX utiliza o serviço de pagamento que está plugado na OLX, então só quem utiliza é o meu consumidor do produto regulado que a empresa tem, logo elegível, vamos dizer assim, né, a todos esses direitos abarcados no decreto. Embora eu tenha entendido a jurisprudência da extensão da aplicabilidade para outros canais. Mas aí, quando a gente está falando de um universo de que o meu universo de consumidores do meu produto regulado representa 10% só do meu total, a gente começa a entrar no dilema. Se eu divulgo esses meus canais de atendimento, principalmente o telefônico, né, que é onde eu gero mais gargalo, se eu divulgo nesse painel que todo mundo acessa, eu estou frita. Eu não vou conseguir fazer uma triagem muito boa de quem eu, de fato, tenho que atender. E aí, se eu coloco isso dentro do meu canal de comunicação, especificamente daquele produto, né, que é de pagamento, que está plugado naquela plataforma, talvez eu corra o risco disso ser entendido como um mecanismo de dificultar o acesso a essa informação. Uhum. Vocês já se depararam com esse tipo de dilema? Como é que vocês enxergam isso? Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, né? Como é que fica essa questão da disponibilidade dos canais de atendimento, principalmente, eu acho que a maior preocupação é o 0800, né? Porque gera um gargalo ali, quando é um atendimento humano, naturalmente, né? Por trás.
onde divulgar esse canal sem que eu atraia consumidores que não sejam daquele meu serviço regulado, em que eu, de fato, tenha que garantir que todas as obrigações estejam sendo cumpridas. Isso. Claro que a gente aqui está refletindo muito de melhor atender, né? A gente diz que você tem que sempre sair do zero, que é o não atender. E aí o atender, porque se depois, numa fiscalização, se entender que você ainda não atendeu da melhor forma, não vai poder dizer que você não atendeu, tá? Então, isso, por princípio de nova lei, é extremamente importante. Mas você não pode gerar onerosidade excessiva, mesmo numa legislação, você tem calibragem. Então, nossa recomendação é o mínimo denominador comum. É você construir uma jornada e que você possa colocar o canal para aquele cliente, se você consegue definir que é o cliente que está de setor regulado, que recai a legislação que faça a exigência específica do atendimento humano dentro da jornada. E aí aparece para ele o telefone na hora que ele faz aquela solicitação, na hora que é aquele cliente. Porque isso tem que ter a capacidade de você gerar a evidência que você consegue ter esse controle, que você não está perdendo nenhum gato pingado pelo caminho, né? Porque a gestão de risco é sua. Ou seja, quando você quer diminuir o risco de que o cliente que entraria no funil e que teria que ter a apresentação dessa informação por conta da legislação, vai ter a apresentação da informação, e ele não vai deixar de ter a apresentação, o controle dessa gestão é sua. Se você diz assim, bem, não tenho como fazer esse controle tecnicamente, pronto, vou botar a informação no lugar mais visível possível para ninguém perder de ver isso e não dizer que não tinha sido informado. Agora, quando eu tenho, e a gente está com ferramenta, com habilidade técnica para construir essa jornada e para ir fazendo funil, e eu só apresentar a informação que é específica, e até com o uso de algoritmo você consegue trabalhar isso, eu não tenho por que dar tiro de canhão para matar um passarinho, entendeu? Para pegar só um dentro de vários que eu teria que trabalhar, porque eu estou trazendo um custo excessivo para a operação e a gente trabalha com margens pequenas dentro do varejo, entendeu? E trazendo então, um ponto, que também tiramos, que foi suprimido na legislação anterior, Cris, que você tinha aquele formato que falava-se de grupo. O grupo em si, que se é um grupo econômico, um grupo de empresas que oferecem produtos ou serviços, vamos dizer assim, compartilhados em si, eu teria que ter um único canal para atendimento. Eu poderia agrupar e ter isso não foi atendido pela nova regulamentação. Então, você pode criar, e aí talvez o que a PEC está falando também, é criar essas camadas de, vamos dizer assim, de distribuição ou de separação. Uma triagem, né? Que eu conseguisse fazer uma triagem. Se você consegue caminhar na triagem, sim. E aí você tem que poder ser auditável, auditabilidade, demonstrar quais são os elementos de triagem. Porque agora vai ficar... Não existe mais a desculpa de, eu falei com a OLX, ou não importa se era o OLX-P ou a OLX Marketplace. Né? Então, agora sim, a OLX-Pay, você tem a sua carteira, é a OLX-Pay que você vai falar. Se você está falando de produtos, vendas na plataforma, é o OLX Marketplace. Você pode fazer, sim, essa triagem. E lembrando que sempre a experiência do cliente, do consumidor, é fundamental, né? Se eu ligar no número e você falar assim, não te atendo e desliga, você vai falar, poxa, cara, que cara chato, né? Tipo, como é que eu posso gerar, né? E aí o pessoal aqui, o Rodrigo, aqui com a experiência do usuário, como é que eu posso gerar uma oportunidade disso ainda, né? Pode falar, David. Obrigado pela explicação. A minha dúvida que eu coloquei no chat foi muito direcionado a essa questão, ou seja, se é obrigatório o telefone 8 horas por dia, se ele tem que ser obrigatório para todos os motivos de contacto, ou se podemos desenhar a jornada para providenciar o telefone para determinados motivos de contacto. Um exemplo, se eu tenho um usuário que quer publicar um anúncio ao LX-Pay e essa complexidade de motivo de contacto ela é baixa, se eu usar, por exemplo, um chatbot que faça essa triagem e depois derive para um atendimento humano, ou se logo à partida eu sou obrigado a providenciar um canal telefónico. Isto é uma pergunta, ou se, pelo que eu entendi, podemos desenhar a jornada e, dependendo dos motivos de contacto, nós providenciarmos o telefone
de maneira que seja mais fácil para temas mais complexos. Complexos, neste caso, seria relacionado a pagamentos, que envolva dinheiro. Isto era a minha pergunta, porque isso vai nos ajudar a também planejar melhor a nossa estrutura. Tá, eu entendi que você tá trazendo algumas camadas de atendimento, níveis de atendimento e jornadas desse atendimento, né? Se a gente for olhar ali a regulamentação no que diz respeito aos níveis de atendimento, hoje você tem dois que, de um certo modo, são imediatos que tem que acontecer, que é a reclamação e o cancelamento. Então, a partir disso, você pode criar as outras jornadas, inclusive do atendimento por humano em si, acontecer em algum outro momento, que não necessariamente tem que ser o imediato. Então, ou seja, essas duas partem do princípio obrigatório que tem que ser por telefone. Ok. Isso já ajuda a ter uma clarificação. Não mas apenas só pelo telefone. É só se houver solicitação. Você tem que ter disponibilidade, mas não é que depende da solicitação do usuário, porque se ele quiser isso já muda muito. sem humano, ele pode. Ok, boa, isso já muda muito. Ok, muito obrigado. Pode ser todo automatizado. É opcional. Você pode ter a primeira camada toda automatizada, mas com a possibilidade, por mínimo de 8 horas, para essas duas situações, que ele possa acionar um humano. Mas se ele quiser, tiver muito fácil resolver tudo automatizado, ele pode, como cliente. Perfeito. Né? Basicamente, basicamente era para atender, e nós nos colocando como consumidores, é para atender aquele desafio que a gente tem, que a gente tá lá no 1, no 2, clica no 5, clica no 10, pô, eu não quero falar, eu quero falar com alguém, aí você vai lá no online, né? Você vai no online, porra, aí aparece um chatbot, cara, não me ajuda em nada, chatbot, eu quero falar com o humano, socorro, socorro. E que volta para outra pergunta, que também não quer dizer que esse humano seja realmente uma ligação, porque eu posso ter um humano falando comigo por chat mesmo, por WhatsApp, que foi o que a gente falou. Ele também não disse qual é o canal que o humano está comigo, ele só disse que tem que ter um humano. Entendi, ok. Essas nuances ajudam muito a planejar internamente a projeção também de necessidades de a gente tem estudado com os clientes o desenho mesmo de fluxo, e aqui está o humano, e aqui está o canal, e a gente olha assim, sabe, desenhado, que nem um grande infográfico, e ajuda a bater, né? Para poder... E aí isso vira uma proteção. E aí isso depois, no futuro, como um infográfico mínimo de mercado, com alguns prazos, alguns tempos, depois pode se transformar numa melhor prática, num código de conduta que fica protocolado e que pode estar via associação, que já é até a pergunta do Guilherme, que quem não está com determinadas entidades reguladas, pode se colocar como sou regulado pela ANPD e via a ANPD protocolar no artigo 50. Concordo plenamente, essa é uma excelente estratégia. Sim. Exato. Sim. A gente já está aqui 10h10, né? O Lário deu uma esticadinha aqui, mas a gente certamente, o papo está ótimo, a gente pode marcar, inclusive, outras sessões como essa, porque tem muita riqueza para falar, porque ficou muito claro, né, de que a abordagem de experiência do cliente está sendo um viés que está começando a ficar presente nas agências reguladoras, esse olhar mais de experiência. Isso, para mim, é muito positivo. Acho que o que eu levo aqui do meu lado, né, para reforçar alguns recados, né, que a Cris já trouxe né, que a gente tem que deixar de se acomodar e começar a se movimentar para autorregular, propor o jogo, não ficar tão refém. Isso é muito importante, a gente tem que olhar isso com carinho. Inclusive, ano passado, o doutor Luciano Tim, nos comitês de CX, né, nossos, da mídia, ele falou isso, vamos fazer autorregulação, é importante, ele é parceiro nosso, é um cara que a gente pode usar muito para nos ajudar a navegar nesse tema, né, é um parceiro da mídia, né, já de longa data. Mas acho que para fechar, acho que, como eu comentei no início, essa proposta desse novo decreto, eu vejo que ele é um decreto que evoluiu muita coisa. Ele não é perfeito, mas tem, né, tons bem interessantes, né, de olhar mais para o cliente, de considerar a realidade de 2020, 21, 22, né, que não era a realidade de 15 anos, que mudou bastante. Aquele decreto envelheceu mal, né, ele ficou realmente muito operacional, tático, higiênico. Ainda acho que o decreto aqui também cuida de coisas higiênicas. Às vezes eu me incomodo quando eu vejo que um decreto tem que escrever, que tem que ter ética. Meu Deus, né? Ética para mim não precisa estar escrito, mas enfim... Está escrito, por que tem que estar escrito? Porque a gente ainda continua tratando mal o cliente, botando bot que não resolve, fazendo telemarketing abusivo, então tem que escrever, né? Meio infantilizar um pouco ainda. Eu não tenho muito orgulho de lei do saque, mas ela existe para regular o mínimo, né? Então, acho que são recados importantes.
é que a gente tem que entender e ver que é uma evolução muito relevante. E que, gente, vamos de fato começar a cuidar mais dos clientes, assim, olhar para a experiência, porque aí a gente vai evitar esse tipo de discussão higiênica, a gente vai começar a tratar de uma maneira muito mais adulta a relação com os clientes. Outra coisa é lei, né? É o mínimo, é régua mínima, então não vamos nos pautar pelo mínimo. Se você pauta uma relação com o seu cliente pelo mínimo, você terá o mínimo do seu cliente. Não paute, por favor, apelo a todas as pessoas também, não pautem relações pelo mínimo. O mínimo é higiene. Ah, será que eu... Não, vamos fazer aqui do jeito mínimo tal. Você vai ter o mínimo do seu cliente. As empresas que a gente admira no mercado não fazem o mínimo. Não fazem o mínimo. Mas garantem que o mínimo está lá. Mas não fazem apenas o mínimo. A experiência do cliente não é sobre o mínimo. É sobre fazer realmente algo muito mais profundo e uma relação, né, mais íntima com os clientes. Então, tem muita oportunidade. Em breve estará no ar o decreto, vai ter desafios no dia a dia, tem um indicador para a gente criar, para a gente olhar, que pode estar nessa autorregulação. E a gente esperar a Senacom propor, a gente pode perfeitamente sentar e propor com cada regulador nosso, né? Eu com o Bacen, que estou aqui, instituição de pagamento, né? A Cris também tem um pedaço que tem aí meio de pagamento, aqui cada um tem o seu latifúndio, mas a gente pode coordenar isso pelo MIDI, como é que a gente pode fazer de maneira estruturada, algo conjunto, e evoluir. Acho que fica uma pauta nossa pendente para tocar aqui com o Magnani, com o time, para a gente avançar. E só agora agradeço aqui a Patrícia, ao Leandro, aqui, ambos da PEC, pelo valioso conteúdo. Acho que vocês vão dividir com todo mundo aqui, para a gente passar para os associados, né, que vai ser importante. E também agradeço a Cris pela parceria. Cris, obrigado aqui. Rodrigo, eu que agradeço você aí a ter aceitado o convite de participar dessa conversa com a gente, né, no Comitê de Compliance. A gente tem que andar junto com as áreas de negócio, né, porque é assim que a gente contribui para a estratégia da empresa. Obrigada, Leandro. Obrigada, PEC. Eu acho que o painel que vocês trouxeram aqui foi muito esclarecedor. Acho que a sua vivência, PEC, né, do Leandro, traz um diferencial aí, não fica ali no ipsiliteris do que está da norma. E eu costumo brincar que o atendimento, não adianta nada você criar uma jornada, né, de um produto espetacular, um serviço espetacular, se o teu atendimento é ruim, né? No final, você joga toda a construção disso para trás, no lixo, se na hora que o cliente precisa do teu apoio, você não atende ele com excelência. E no final do dia é esse recado que a gente tem com um decreto que vem cada vez mais olhando para melhorar a experiência do cliente. O primeiro o mercado tinha dores, as dores agora mudaram, porque os canais foram criados, mas aí os canais estão bons? Eles criaram só camadas para dificultar o contato do cliente. Foi isso que eu acho que o mercado percebeu. Cada vez mais foram criadas camadas para dificultar a chegada do cliente, né? O cliente alcançar alguém ali que de fato resolvesse a demanda dele. Eu acho que o decreto vem ali refinando alguns pontos justamente para falar o que não precisava ser dito, né? Mas, enfim, ainda temos um mercado ainda em franca maturidade aí, em franco amadurecimento, melhor. Então, obrigada a todo mundo, Carol, obrigada mais uma vez aí pela coordenação do comitê, e a gente vai se falando aí da próxima vez para montar uma próxima pauta, e obrigada mais uma vez a PEC. Obrigado, pessoal. Até a próxima, pessoal. Obrigado, Uma boa pessoal. quarta-feira a todos. Fiquem bem. Boas agendas aí. Isso aí. Valeu. Obrigado.